Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês, né? E hoje a gente vai ver a aparição de Jesus para Maria Madalena, né? Vamos ver o que aconteceu, né? Depois que Jesus ressuscitou, ele começou a aparecer vivo, sem nenhum arranhãozinho, né? Na glória, depois de todo o sofrimento que a gente pode trazer para a nossa vida, né? E depois do sofrimento, se a gente tiver verdadeiramente fé, a gente consegue a vitória, né? E a gente sai de cada tribulação sem nenhum arranhãozinho, pode ter certeza disso. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus, ela está no livro de João, no capítulo 20, no versículo do 11 ao 18, aqui. E a palavra de Deus nos diz: Jesus ressuscitado é descoberto pela fé. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um na cabeceira e outro nos pés. Então os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Depois de dizer isso, Maria virou-se e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. E Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Maria pensou que fosse o jardineiro e disse: se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Então Jesus disse: Maria. Ela virou-se e exclamou em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai. Mas vá dizer aos meus irmãos: subo para junto do meu Pai, que é Pai de vocês, do meu Deus, que é o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus tinha dito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, hoje a gente vê a aparição de Jesus a Maria Madalena, né? Maria vai lá ao túmulo, vai chorar, né? Chegando lá, a palavra diz que ela olha para dentro do túmulo e vê 2 anjos, um sentado a cada lado da pedra lá, né? E aí eles perguntam por que ela chora. E aí ela diz, né, que está chorando porque roubaram o corpo do Senhor de lá. E aí ela vira e vê um homem do seu lado. E a palavra diz que ela pensa que é o jardineiro e pergunta: se foi o Senhor que tirou o corpo do Senhor daqui, de Jesus, me diga onde está que eu vou buscar. Mas o interessante e o que a gente vai trazer para a nossa vida é o seguinte: a gente percebe que quando Jesus fala com ela, quando Jesus diz o nome dela, Maria, automaticamente ela reconhece o Senhor. A palavra diz que ela diz Rabane, que quer dizer mestre, né? Foi logo de cara. Foi a primeira quando ele falou para ela: Maria. Ela o reconheceu. Aí a gente se pergunta: será que a gente reconhece Jesus logo de cara? Quando a gente fala com Ele, quando Ele fala conosco, será que a gente reconhece quando verdadeiramente Jesus está do nosso lado? Né? Naqueles momentos que a gente clama, nos momentos que a gente está em oração, que a gente está chorando, né? Será que a nossa tribulação... A palavra diz aqui que Maria estava chorando, ou seja, Maria estava triste, né?
Maria estava num momento de luto, um momento de tristeza. Mas a palavra diz que a primeira palavra de Jesus, quando chamou pelo nome dela, a gente percebe que ela o reconheceu. Né? Ela o reconheceu. Por que Maria o reconheceu? Porque Maria era uma mulher de fé. Maria era uma mulher temente a Deus. Maria era uma mulher de oração, né? Vamos se dizer assim. Então Maria tinha uma intimidade com aquele Senhor. Maria seguia aquele Senhor quando ele estava na terra andando com eles. Então Maria teve uma ligação com Jesus muito forte, né? Então, no momento em que ele fala o nome dela, automaticamente ela sente que é Jesus, né? E ela diz, mestre. E ali ela sai, Jesus manda que ela vá avisar os discípulos que ele vai encontrar com eles também. Trazendo para a nossa vida, né? A meditação de hoje é essa aqui. Não tem outra. A meditação de hoje é essa aqui. Será que a gente reconhece o Senhor quando Ele fala conosco? Quando Ele está do nosso lado no momento de dor? No nosso momento de tristeza? No nosso momento de tribulação? No nosso momento de... Será que a gente consegue ver Jesus? Ou será que a gente só vê Jesus nos momentos bons? Naqueles momentos que a gente consegue o que a gente quer, nos momentos que a gente fica curado, nos momentos que a gente pede um milagre e ele acontece, nos momentos de bonança, né? Sabemos muito bem que a vida da gente não é só bonança, a vida da gente não é só coisas boas que acontecem. Acontece coisas ruins, acontece misérias, acontece acidentes, coisas que a gente nunca espera acontecer conosco, nos acontece. É a vida, né? É a vida. Estamos aqui em cima da terra para vivenciarmos tudo isso. Mas tem uma diferença da gente saber passar por esses momentos, né? Quando a gente vive contrito com as coisas de Deus, quando a gente vive contrito com Jesus, ou seja, sempre temos uma intimidade com Ele, a intimidade que eu falo, oração, momento de oração com o Senhor, momento de partilha da palavra, momento de reflexão. Você refletir isso aqui é um momento que você está tendo com Jesus Cristo. Por pequeno que ele seja, mas contanto que ele aconteça. O que não pode acontecer é você não ter a intimidade. Quando você tem a intimidade, você consegue conhecer e escutar o Senhor aonde quer que ele esteja. A palavra diz que Maria Madalena escutou Jesus quando ele chamou só o nome dela, Maria. Pelo nome ela conseguiu entender que era ele, escutar que era ele. Escutar Jesus Cristo não é uma coisa muito fácil. Não é, porque o mundo ele é muito barulhento, né? A zoada do mundo ela é muito grande. Ela nos tira toda a intimidade, toda a aproximação que a gente tem de Deus. É por isso que quando a gente vai orar, a gente precisa de um lugar calmo. Quando a gente vai meditar a palavra, a gente precisa de calmaria. A gente não pode meditar a palavra num lugar barulhento. A gente não pode... Por quê? Porque você precisa ter a sintonia, né? A mesma coisa é isso aqui. Para você escutar Jesus, você precisa de calma, você precisa de tranquilidade, ou seja, você precisa de intimidade. A intimidade ela vem através da oração, através do rezar. Você dobrar o joelho, você rezar, você ir lá dentro do seu quarto, você ir lá na sua igreja, né? Você ter um momento somente você e ele. Para que no momento que você esteja atribulado,
que quando a tribulação ela venha na sua vida, você possa escutar o Senhor e não achar que Ele se afastou. Nós temos a mania de achar que Jesus ele se afasta de nós. Jesus ele nunca se afasta. Você pode ver e perceber que aqui nessas aparições, depois que ele ressuscitou, ele está sempre do lado deles. Antes dele se mostrar, ele está sempre do lado, né? E ele deixou dito na palavra, na lei, né, que ele iria, mas ele ia estar sempre conosco até o último dia, né? Então a gente tem que entender isso, que Jesus Cristo ele está sempre do nosso lado, né? Estar sempre do lado não quer dizer que ele vá nos dar tudo que a gente quer. Isso é outra coisa, né? Isso não quer dizer, muitas vezes a gente acha que ele não está conosco porque ele não nos dá o que a gente quer, né? Mas não é assim. Às vezes o momento não é esse, às vezes o que a gente quer não é o que ele quer. Então, uma das orações que você tem que incluir na sua oração é essa. Quando você estiver fazendo qualquer tipo de pedido, você tem que dizer que seja feita a tua vontade e não a minha. Porque a tua vontade, ela é perfeita, a minha não, né? A sua visão, ela é interior, a sua visão é exterior. E a minha visão, ela é interior, ou seja, eu vejo a aparência, o Senhor vê o coração. Então, é o que o Senhor quiser, não é o que eu quero, né? Então, a gente precisa entender isso aqui. A gente precisa tomar o exemplo de Maria. Maria era uma mulher de intimidade. Porque Maria, quando você percebe que quando ele diz, ele não precisou conversar com ela. Mas mulher, porque choras, não choras. Ele não precisou dar conselho a ela, ele não precisou fazer nada, ele só precisou chamar pelo nome dela. Maria. Ela sentiu no coração que era Jesus Cristo. Por quê? Porque ela já havia tido intimidade com ele, né? Então, ela conseguiu ouvir. Ela só ouviu o nome dela, né, para poder ela entender. Muitas vezes a gente acha que Jesus precisa falar muita coisa para a gente entender. E às vezes não. Através da nossa oração, da nossa obediência, você abre a palavra de Deus pedindo um direcionamento e Ele te dá. Ele te dá. Muitas vezes, você pede que alguém fale com você, você vai numa igreja, você está num comércio, você está num supermercado, sempre tem alguém que te entrega ali um santinho, que é aqueles papelzinhos assim que os evangélicos geralmente entregam. E ali tem sempre um versículo que vai caber em cima daquela tua preocupação, da tua indecisão, da tua... Entendeu? Aí às vezes você está no supermercado, você encontra alguém que fala da palavra de Deus contigo, ou dá um testemunho, uma pessoa conhecida mesmo que chega e dá um testemunho de vida a você, e você fica assim, você volta para casa ali cheio de esperança, não é assim? Então, para a gente escutar o Senhor, a gente precisa ter intimidade. A gente precisa ter intimidade e hoje a gente precisa refletir. Será que eu estou tendo essa intimidade com Jesus? Será que eu estou me doando um pouco de mim, do meu dia, da minha noite? Às vezes eu não tenho tempo durante o dia, mas eu tenho durante a noite. Será que eu estou tendo essa intimidade com Ele? Porque vai chegar um momento que você vai querer uma resposta de Jesus e você vai precisar ter ouvidos para escutar. E para a gente escutar as coisas de Deus, a gente precisa estar com o coração contrito com Ele, né? A gente tem o nosso ouvido aqui. Eu escuto o que você me fala, carnalmente falando, né? Você escuta o que eu estou falando. Mas para a gente escutar o que Jesus tem para nós, o que Jesus quer de nós, a gente precisa ter intimidade com Ele. Porque não é por aqui que a gente escuta, é aqui.
Não é por aqui que a gente escuta, é aqui no coração, né? Jesus muitas vezes fala conosco de várias formas, né? Às vezes a gente vai num caminho, aquilo vem no teu coração, vá por aqui, não vá por ali. Aí você vai por ali, de repente aconteceu um assalto ali, aconteceu um acidente ali, né? Jesus te livrou daquilo ali. Isso é as falas de Jesus conosco. E se a gente não tiver intimidade como Maria Madalena tinha, a gente não vai escutar. Quando a gente for por um lugar e essa voz dizer, não vai por ali, vai por aqui, a gente vai por ali pelo nosso querer. E a gente quebra a cara. Muitas vezes a gente pode sofrer um acidente, a gente pode ser roubado, pode acontecer 1000 coisas, né? Isso é um dos exemplos. Jesus fala outras coisas no nosso coração. Não faz isso. Não entra naquela bocada ali, né? E a gente não escuta. Por quê? Porque a gente não tem intimidade. Então hoje a palavra vem nos mostrar a intimidade que Maria Madalena teve com Jesus Cristo. E quando ele morreu, que ressuscitou, que apareceu para ela, só precisou falar o nome dela para que ela escutasse que era ele, entendesse que era ele falando. E nós também podemos fazer isso através da nossa entrega, da nossa oração. Amém? Vamos ficar contrito com Jesus e escutar o que ele tem para dizer para nós. Amém? Um bom dia para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.